Oi, 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 turma! Vamos começar aqui mais um episódio de podcast. Hoje a gente tem um evento aqui nesse espaço. Eu estou muito feliz, muito agradecida de ter presenças ilustres aqui. Hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz foi agradecer mesmo esse presente de receber vocês aqui. Inédito, né, para mim e também uma grande surpresa, né? E vou explicar um pouquinho para vocês. Toda vez que a gente tem evento aqui, a gente explica um pouco de o que a gente traz de novo dentro da ginecologia. Então, o primeiro, acho que episódio que a gente fez, que a gente gravou do podcast, foi falando sobre um evento, não sei se vocês lembram, sobre uma cadeira que chama Encela, que é uma cadeira que trabalha, entre outras coisas, incontinência urinária. A gente explicou bastante, conversou com a representante comercial, com a fisioterapeuta, explicamos o mecanismo de ação e todos os tratamentos envolvidos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de injetáveis na região da vulva, que é uma outra modalidade também inédita dentro de um contexto que a gente chama de ginecologia regenerativa. Então a gente tem aqui a representante de uma empresa, né, que vai falar um pouquinho para a gente, vai explicar para vocês, para mim também e para vocês, que é uma empresa brasileira, olha que legal, ela é de Goiânia, ela está aqui no Brasil há 10 anos, mais ou menos, né, Mari? Líder no mercado de estética facial, né? E dentro desse universo começou-se a trazer a estética íntima, né? Tem quanto tempo que a gente começou com estética íntima? 5 anos, mais ou menos? Mais? Em torno disso. Em torno disso, né? E aí, mas como que foi esse processo? Conta um pouquinho para a gente do que é a Renova, do que vocês trazem e como que entrou essa parte da estética íntima dentro desses injetáveis. Obrigada pelo convite, doutora Karen. Estamos muito felizes de estar aqui também. E é o primeiro evento em Campinas, né? O nosso primeiro evento de hands-on. Então, a clínica da doutora é a primeira a receber o evento de hands-on da Renova. A Renova, como a doutora falou, é uma empresa brasileira, fica em Goiânia. Nós temos um CEO, que é o Leonardo Rezende, que é um CEO muito à frente do seu tempo, muito inovador. E ele viu essa oportunidade na estética íntima, junto com a nossa diretora médica, a doutora Alessandra Arantes. Um beijo, doutora Ale, nossa querida doutora Alessandra. E eles viram que existia mercado para estética íntima, só que o ginecologista não estava acostumado com a parte dos ingestores. Então, a doutora Alessandra, por ser ginecologista, ela é diretora médica da empresa, mas ela é ginecologista. E entendendo as dores do ginecologista, falou, poxa, vamos abraçar o ginecologista, vamos criar uma linha exclusiva para o ginecologista, com produtos que nós vamos testar em protocolos para saber quais os produtos que se aderem melhor para a vulva, porque na linha facial nós temos uma gama enorme de produtos. Mas qual que seria que daria mais naturalidade para a vulva? Qual que seria o que se adaptaria melhor na vulva? Então eles fizeram toda essa pesquisa interna e junto com a doutora Luísa Guedes e com o doutor Delaquete, eles fizeram todo um protocolo. E abraçando o ginecologista nessa jornada dos editores, eles trouxeram materiais, né? Que são materiais onde a gente tem... Eu acho muito legal isso, mas todo esse cuidado, né? Quando você começou a me visitar, mostrando todo esse cuidado, desde a programação, quando você recebe o paciente, né? Que depois a gente vai conversar com o Dr. Vinícius também para explicar esse processo pra gente, mas esse cuidado eu achei fantástico, né? É um cuidado com o ginecologista também, porque a gente entende que o relacionamento do ginecologista com a sua paciente é algo de uma vida inteira, de anos, né? Então, a gente sabe que o ginecologista tem esse cuidado também com o paciente. E a doutora Alessandra conhecia muito bem o que o ginecologista valorizava, né? Então, ela fez todo esse desenvolvimento junto com a nossa equipe de marketing, até com um plano de tratamento, plano de consentimento, tudo para deixar prontinho para o ginecologista. Além da parte de propaganda, né? Para o ginecologista fazer já no seu consultório, onde a gente tem no nosso Take One todo antes e depois, explicando o que é bonitinho, né? íntimo, Esse fica à disposição para, às vezes, quem tem curiosidade, está ali na espera, né? Na recepção, tem curiosidade de entender um pouquinho sobre essa parte, né? Sobre do que se trata essa história do rejuvenescimento íntimo.
E acho que até abrange um pouco mais sobre a gente falar de ginecologia regenerativa mesmo, né? Não só de rejuvenescimento íntimo. E aí começa ali as dúvidas ali na sala de espera, né? Exatamente. A paciente já vem com uma caixinha de perguntas, né? A gente veio para a área tecnológica do Instagram, já vem com uma caixinha de perguntas pronta para o ginecologista, para já sanar essas dúvidas, e o ginecologista vê se a paciente tem indicação ou não para o tratamento, né? E além disso, abraçando o ginecologista, a gente tem os nossos hands-ons que a gente marca, geralmente com 3 médicos. Esses 3 médicos trazem uma paciente modelo para cada um, para o nosso speaker, que no caso é o Dr. Vinícius hoje, para ensinar a técnica que foi desenvolvida pela doutora Alessandra, pela doutora Luísa Guedes e pelo Dr. Zelac. Fantástico, é fantástico. E esse interim, né, que vocês trabalham com os ginecologistas, de certa forma, acaba sendo totalmente bem sucedido, né? Porque aqui que a gente está começando, né, a trabalhar com isso, eu vejo, de certa forma, as pacientes recebem muito bem isso, todas com muita curiosidade de entender o que acontece. Quem se sente, né, à vontade de conversar, acho que esse é o primeiro ponto também que a gente pode conversar, né? Se sentir à vontade com o seu ginecologista de conversar sobre isso. Eu acho que a vulva, hoje em dia, ela está muito... as pessoas estão perdendo o tabu de falar sobre ela. A gente não olhava tanto até para a vulva, né, Dr. Vinícius? A gente olhava mais para a questão vaginal, principalmente, acho que na residência, era vagina e colo, né? E agora a gente está tendo a estrela da vez, que é trabalhar essa questão da vulva, e as pacientes vão se sentindo à vontade. Essa relação também com o seu médico, eu acho que é de extrema importância, e aí começar a trabalhar o que isso traz de benefício, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Como que é isso um pouco, doutor Vinícius? Se apresenta para a gente aí, vamos ver. Você tá há quanto tempo? Você fica em São Paulo, né? Em São Paulo. São Paulo. Você está aqui como speaker da Renova, né, com a gente. Da Renova. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, obrigado, Mariana, por Renova. E o começo, eu acho que o mais importante é a gente abordar como tudo começou. Por que é importante a gente falar em estética, em melhoria da função? Porque a ginecologia regenerativa é para melhorar a função. Porque a vagina, ela tem as suas fases, na adolescente, na mulher adulta, na idade fértil e no climatério. E tudo isso começou com a paciente climatérica, que ela tem uma perda de volume, e isso muitas vezes acarreta uma questão de autoestima. Então começou a ter uma valorização, porque da mesma forma que ela colocava produtos para melhorar colágeno no rosto, na vida sexual, isso também tinha um impacto negativo. Então foi daí que começou-se a pensar em trazer todo o conhecimento de técnicas e produtos para a face para outras regiões do corpo. E muitas pessoas começaram a considerar de uma forma digna a paciente querer também melhorar uma coisa que, mas ninguém vê, ela vê. Se isso aumenta a segurança, se ela se sente mais confortável durante o momento do ato sexual, isso para ela muda a vida sexual dela. Pensando na parte funcional, muitas vezes uma paciente climatérica, que tem uma atrofia, que não consegue lubrificar adequadamente, tem dor, isso também tira a qualidade da vida sexual. Então, os bioestimuladores, um ácido hialurônico para melhorar a lubrificação da mucosa vaginal, fissuras que acontecem frequentemente, existem produtos que protegem contra o surgimento dessas fissuras. Então, todo esse arcabouço de tecnologias já muito conhecidas para a face, quando a gente aplica na ginecologia, é um novo cenário e as pacientes têm se beneficiado muito com isso. Eu acho que é muito legal isso. Então, a gente tem a questão da estética, né, que a gente acaba falando um pouco aqui, mas veja que sempre a gente traz para o lado do trabalho funcional. E muito bem lembrado da história da paciente climatérica, né? Ali talvez seja o primeiro momento, hoje ainda, como é uma coisa nova, eu falo muito isso com elas procuram quando começam a ter sintomas, mas na verdade daqui para frente vai ser como até a dermato faz, né? Você vai começar a trabalhar dentro da prevenção. Talvez daqui a algum tempo a gente já comece a trabalhar preventivamente e não espere chegar na disfunção da região. Então, existe um lado estético que ele é muito importante, principalmente quando a gente fala de libido e de segurança da mulher, né? E acho que também
quando a gente busca alguma coisa estética, é pra gente. E as mulheres dessa idade, elas têm muito isso, né? Normalmente, as meninas na adolescência acabam buscando aceitação dos outros, mas as mulheres nessa idade, elas já são donas de si, e se elas querem fazer para elas, né? Elas querem se sentir melhores, né? E a questão funcional, né? Quando você devolve tudo no seu lugar, você melhora questões de atrofia, você melhora até mesmo infecções urinárias, né? Que às vezes podem acontecer por causa da região que está mudada, né? Aqui eu deixei até 2 moldes em cima da mesa de uma vulva que ela é mais jovem e das mudanças que são habituais para uma vulva de uma certa idade. Ele fica aqui na mesa sempre para que a gente possa discutir e entender a anatomia, enfim, do que cabe. E esse ponto de partida, normalmente, eu acho que é interessante falar sobre isso. Na sua prática do dia a dia, ele acaba sendo... Você deixa a paciente falar ou você acaba sugerindo alguma coisa? Como que é? Na verdade, antes de responder, vou contar um pouquinho da minha história. Eu estou formado há 25 anos, só que eu não sou sexólogo há 25 anos. Eu sou sexólogo há 7 anos. E por que eu resolvi estudar sexologia? Porque eu comecei a encontrar pacientes que me faziam perguntas que eu não sabia responder. O ginecologista conhece a sexologia até um nível muito superficial. E quando eu ficava com algumas questões que as pacientes me deixavam e eu não sabia responder, isso me incomodava. Não, então eu tenho que aprender um pouco mais. E aí eu fui me especializar em sexologia. E pensando nisso, muitas pacientes estão tão acostumadas a fazer as perguntas para os ginecologistas e não terem as respostas, que elas param de perguntar. Uhum. Então hoje eu já sou um pouco mais proativo na minha consulta. Uhum. Eu começo perguntando como é que está a libido, como é que está a vida sexual. E aí eu vou mostrando para a paciente que ela pode trazer para a consulta as questões sexuais dela. Uhum. E aí, assim, toda a parte estética tem o seu momento. Só que muito antes disso, tem que ver como é que está a vida sexual. Muitas vezes ela não tem problema nenhum, mas ela tem tabus que ela carrega de uma vida inteira e que se você não acolhe esses tabus, explica e ensina ela como lidar com isso, ela vai passar a vida inteira insatisfeita. Tem pacientes que, por exemplo, uma coisa que eu vejo com muita frequência também no consultório, pacientes que sofreram abuso. Então, isso são marcas muito profundas que a gente precisa abordar da forma correta. E muitas vezes, uma parte estética ajuda nesse trabalho. Que tem todo um trabalho psicológico, muitas vezes cirúrgico, alguma correção de alguma lesão, de alguma cicatriz. E às vezes, você trazendo uma mudança no aspecto, você consegue contribuir para a parte psicológica para ela considerar que é uma nova fase na vida dela. Então, todas essas situações, todas essas ferramentas que a gente tem à disposição, tudo isso em prol da nossa paciente. Mas eu realmente sou um pouco mais proativo, porque se você não pergunta, muitas vezes a paciente fica com vergonha ou não sabe se pode perguntar. Você sabe que esses dias eu fui fazer um bate-papo, né, com umas mulheres numa cidade aqui perto e a gente acabaram me pedindo para falar sobre sexualidade, mulheres de 40 mais, né, que estão mais donas de si, né, muito interessante, assim, eu tenho 20 anos também de atendimento, a doutora Micaela tem quantos? 10, 20? E a diferença de atendimento, né, há 20 anos atrás para agora, do perfil dessas mulheres, né, as mulheres de 60 mais, 50 mais. E aí comecei esse bate-papo falando sobre isso, de uma estatística que mais de 90% das mulheres não se sentem confortáveis de falar sobre essas questões que partem delas, né? Então, é interessante isso da gente colocar na nossa anamnese, assim, na história principal. E uma amostragem muito grande dessas que falam sobre isso acham que não estão satisfeitas com as respostas dos profissionais, ou seja, não estão satisfeitas com o que foi dito, né? Elas não estão satisfeitas na sua plenitude. Então, é um assunto que, por isso que a gente estava até conversando, né, sobre o vídeo, né, de uma colega aqui que estava fez um vídeo sobre os sugadores ou sobre os mecanismos ali que fazem de masturbação, e fez sucesso surpreendentemente, ela falou. Mas eu acho que são essas quebras mesmo de tabus, principalmente para esse perfil.
né, de mulheres que estão buscando mesmo até mesmo se colocar, né, estão se descobrindo como mulheres, né, e aí nisso vem não só essas questões, né, vem a associação, eu acho, de tecnologias, né, doutora Mi, o que você acha? Eu acho que o médico, ele trabalha muito isso, assim, não só também uma questão local, mas uma questão sistêmica, a parte hormonal, o que mais que você costuma trazer na sua... A orientação até de fisioterapia pélvica, né? Uhum. E o pessoal da fisioterapia também está trabalhando essa questão de sexualidade. Eu acho que isso é bem legal, porque elas estão se descobrindo e elas estão descobrindo para elas mesmas. Às vezes elas falam independe do parceiro, não é para o parceiro ficar satisfeito, mas para elas ficarem satisfeitas. E eu acho que isso é bem legal. Fantástico, né? Você acaba também... Eu também vi uma frase muito interessante sobre isso, que falava assim, a gente acaba... o médico, ele se envolve, quando a gente fala... na resposta de uma queixa, né? A gente não acaba trazendo um único tipo de tratamento. Por exemplo, então, chega paciente com uma certa disfunção, eu tenho aqui o laser, ou eu tenho aqui a radiofrequência, ou eu tenho aqui o bioestimulador. Então, na verdade, a gente faz essa associação ou não, ou mesmo que seja uma coisa só, né? Mas o comprometimento com a melhoria daquela queixa, né? Que eu acho que isso é o mais difícil, né? E isso a gente traz com a experiência mesmo, né? Conhecendo as tecnologias todas, né? E associando a experiência. Eu estava num evento com uma dermatologista chamada Shirley Borelli. Ela é bem conhecida. E ela falou uma frase muito interessante. Até tinha comentado com o Dr. Vinícius quando a gente estava vendo de cá para Campinas. Que ela falou, haverá um tempo que as mulheres não terão mais rugas, mas usarão fraldas. E a gente vê o papel da ginecologia regenerativa justamente para dar essa autonomia para a mulher. Porque nós vamos viver, agora falando como paciente, né? Sim. Nós vamos viver até os 90 anos, 100 anos, Graças né? a Deus. Mas como que nós vamos chegar? Então a gente tem que começar a olhar para essa parte de ginecologia regenerativa aos 35 anos, aos 30. Então assim, cuidar, né, para poder usar por bastante tempo, usar de uma forma... Super importante isso. Então eu achei, essa frase me impactou tanto, eu falei, poxa, é verdade, a gente precisa não pensar só na parte estética, visual, né, que a gente todo mundo... A gente tem que cuidar da nossa vulva, a gente tem que cuidar do nosso perinho para ter essa autonomia. Total, verdade. E é isso, como, né, bem colocado pelo Dr. Vinícius, a dermatologia foi pioneira, né? E hoje eu costumo também sempre falar isso na história, foi pioneira, né? Lá atrás, então, você ia, suponhamos, né? Vamos falar do tratamento mais básico, que é o Botox. Você fazia Botox quando começava a cair tudo, né? Hoje não. A menina de 30, 35 já começa a fazer. E eu acho que é essa visão que eu tenho, a gente entender que não é esperar também o negócio degringolar, para que a gente possa entender ali onde está cada coisa. A gente começa já no momento que você tem uma perda. Voltando até para essa história da paciente jovem, né? A paciente lá com seus 30 anos. Onde a gente teria indicações sem ser essas indicações preventivas, por exemplo. A gente conversou bastante, por exemplo, pacientes bariátricas, né? Sim. Que tem uma perda importante de gordura. Tem mais algum outro perfil que você acha interessante da mulher para ela olhar para essa região? Tem, por exemplo, uma coisa que eu pego muito no consultório, pacientes que têm uma atividade esportiva muito grande, academia, tem muita paciente ciclista, que usa... né? Ciclista. Tem muita paciente que usa hormônio para performance. Isso acaba, muitas vezes, dando um aumento do volume do clitóris. E que ele começa a passar do tamanho dos grandes lábios, então ela começa a ter mais atrito, ela começa a se machucar. Assim, e machucar com atrito com a própria roupa. Então, por exemplo, numa paciente dessa, se você volumiza, se você dá um pouco mais de volume para proteger o clitóris, você traz uma qualidade de vida para essa paciente. Então, assim, ela não tem nenhum problema, mas você consegue adequar as proporções da região genital, trazendo mais conforto para essa mulher. Vem até porque no passado, tudo era cirúrgico, né? Tudo é cirúrgico. Eu acho que não é mais tudo é cirúrgico, né? Eu falo, isso que você falou é uma coisa que a gente vê no consultório, que às vezes se você volumizar o que perdeu um pouco da estrutura, você não precisa levar para a cirurgia. E eu acho que isso é um campo que foi ganho, muito legal. Né? Eu acho que assim, a menina da vez é a ginecologia regenerativa, né? Como
a gente, de uma forma geral, os ginecologistas estão encantados em reestudar tudo isso que está acontecendo. É muito inovador, e esse público de mulheres nessa faixa de idade, 40 a mais, ou mulheres com mudanças corpóreas importantes, perdas de peso, enfim, partos, né? Também é um momento que a gente muda muito o corpo e a anatomia. Como elas têm ganhado com isso tudo que está chegando para gente. E outro dia eu estava lendo uma reportagem que, né, o número de divórcios, foi feito um levantamento nas pacientes 50 a mais, que assim aumentou muito. E com isso aumentou uma procura muito importante para essa parte de estética, né? Começaram um novo relacionamento, sem alguns tabus que tinham em outros e com as alterações da idade. Isso me chamou bem a atenção. É que eu falo, elas não querem mais. Eu tenho pacientes hoje com 60, 65, que é o que eu falei, elas fazem para elas, né? Se sentirem melhores, né? Se sentirem melhores de certa forma. E o que mais de importante? Eu acho também que, eu brinco que é o momento, às vezes, da repescagem, né? Esse momento dos 40, dos 50, é um ponto que eu falo aqui com elas. O segundo ponto é colocar a estatística que como mudou de uma geração para outra, né? A geração das nossas mães, das nossas avós, expectativa de vida, né? Você pensa que na geração das nossas mães não se pensava nisso, né? Uma paciente me falou essa semana, eu fiquei pensando, ela falou, doutora, como era antes? Eu falei, o quê? Ela falou, não, como ela, com seus 49, 50, menopausada, com ressecamento, essa era a queixa dela, né? Ela falou, como era no tempo da minha mãe? Não era. Não era. Foi o que ela falou, mas eu acho que não era, né, doutora? Acho que não era. A gente teve até uma palestra com uma... Era o doutor que a gente fez lá na Academia de Espírito, uma psicanalista. E ela falou que antigamente, quando a mulher chegava nos 45 anos, né, lá na década de 30, para ela era tão alívio quando o marido, gente, isso me impactou muito, assim, era tão alívio para ela quando o marido arranjava uma amante, uma mulher mais nova, porque para ela não precisaria mais ter aquela obrigação de se deitar com o marido, porque era dolorido, era terrível. Então aquele momento de afeto e de carinho era um momento que se transformava em um show de horrores. Isso, olhando como paciente, né, quando eu inverti o meu papel, olhando como paciente, foi muito impactante para mim. Eu falei, gente, mas nunca passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer, né? Então, assim, acho que até nós mulheres abaixo de 40 anos, a gente não tem ideia do que é um climatério, né? Porque todo mundo fala muito do calor, mas ninguém fala sobre o ressecamento, ninguém fala sobre a dor na relação sexual. A Karen vem menos tempo, né? Eu formei em 95. Na minha residência não se falava disso, né? Se falava de ressecamento, de dor. Acho que não se falava nem de vida sexual depois dos 50 anos. Eu hoje tenho 50, quase 51, eu falo, é uma coisa que impacta, né? Se fala até de gravidez hoje em dia, após os 50. Eu tenho uma paciente que ela tem 84 e o marido tem 83. E ela me fala que eles têm o melhor sexo que eles conseguem ter. Assim, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Quando nenhum dos dois está com dor nas costas, quando o joelho não atrapalha. Mas assim, eles estão satisfeitíssimos porque eles ainda têm uma vida sexual. E assim, isso foi uma das coisas também que me marcou, a satisfação da mulher poder dizer aos 84 anos que ela ainda tem uma vida sexual, que ela ainda namora. E essa mudança mesmo de comportamento, né, que tinha muito isso. A mulher tinha muito mais uma questão do lar, ter filhos, entrava na menopausa, e era um decreto mesmo, né, de que a sua questão sexual tinha acabado, né? E hoje não, a gente tem opções, né? Então, a própria quebra de tabus para a reposição hormonal, a melhora da qualidade estética e funcional da região, né? Se eu tenho uma mulher que ela tem ali a pedra urinária que eu consigo melhoro questões estéticas, isso faz com que você tenha aí uma excelente qualidade de vida para os seus próximos 30 anos, quem sabe, né? E é uma alegria para a gente, eu acho, como profissional, proporcionar, né? Eu falava que há 10 anos, né,
principalmente quando trabalhava com, né, ainda trabalho com mulheres com câncer de mama, falava que a gente não tinha opção, né? Não tinha laser, não tinha nada, né? Então você falava, e aí vinha aí ainda as terapias anti-hormonais, né? A gente falava, é isso, a gente vai ter que aprender a viver com isso e vamos lá. E aí, além de tudo, tinha inventado Viagra ainda para os homens, para cá, mulher na menopausa, homem com Viagra, lembram? Há 15 anos? E aí, né? Como é que fica? Então, eu olho hoje, brinco com meu marido e falo assim, parece que os jogos viraram, não? A gente tá, vocês vão ter que correr atrás aí, porque a mulherada tá que tá. E quando a gente fala sobre os tabus, né, é justamente isso. Por que a questão do homem com Viagra foi tão mais fácil de ser aceito e a mulher, com a parte da sexualidade dela, querendo se cuidar para prolongar essa vida, é um tabu. Então, assim, quando a gente fala de estética íntima, a gente vai trabalhar várias camadas, né, nas redes sociais. E a gente tá pronto para oferecer isso, né? E a geração, pelas outras gerações. Há quanto tempo que você faz isso no consultório, assim? Não só a sexualidade, mais há 7 anos, porque você sempre fez, né? Mas assim, como especialista, há 7 anos. E dessa história de usar essas coisas novas, não só, quando eu falo coisas, não só os injetores, mas também as tecnologias, né? As energias. 4 anos para cá. 4 anos. E realmente você vê uma mudança absurda enorme. Na felicidade da mulherada. Tanto na felicidade por ter uma melhora da vida sexual, como a felicidade de poder saber que ela pode fazer alguma coisa para melhorar. Por exemplo, quando eu comecei... E até não constranger, né? Assim, como eu falo da própria incontinência urinária, algo que constrangia, de não ir na academia ou de não sair de casa, né? Por exemplo, da parte funcional, a incontinência urinária é uma das queixas que impactam muito a qualidade de vida da paciente, porque, como você falou, ela para de ir em eventos sociais, para de ir para a academia, porque ela não consegue controlar. E hoje temos tecnologias, radiofrequência, laser, que você consegue fazer um tratamento adequado para isso, e é rápido, e se dali a 1 ano, 2, começar a acontecer de novo, você repete o tratamento, então você vai prolongando a função adequada da mucosa, do controle da uretra dessa mulher, e sem precisar falar em cirurgia. Porque a cirurgia, você consegue fazer 1, 2 e está meio no limite, depende muito de cada caso. Tratamento com laser, com radiofrequência, você pode, depois da primeira aplicação, faz uma manutenção manual. E elas voltam, né? Voltam. Muito felizes. Elas voltam, você nem precisa convocar, elas vêm. Quando começa a escapar de novo, tá na hora, acabou o prazo de validade do meu laser. Começou a ficar ressecado, elas voltam. Muito legal. Mudando agora um pouquinho, falando mais sobre essa história da linha, assim, da vulva, para que vocês entendam. Então, os produtos são produtos que têm especificidades diferentes, né? Então, um trabalha mais uma questão que, quando eu quero preencher, porque a gente tem uma perda, né, de o que a gente vai buscar, o que a gente pode ter de melhoria se caso alguém se identificar e quiser saber mais sobre o assunto, né? Então, a gente trabalha o quê? Assim, dentro dos seus produtos, o que a gente pode melhorar? Então, hidratação, que é o ácido hialurônico. Então, hidratação, atrofia, né, doutor Vinícius? Atrofia, a gente melhora. Quem tem líquen, também que é uma doença que pode ser melhorada através da hidratação. Sim. Que mais de aplicação que a gente pode ter? A gente consegue fazer um bioestimulador de colágeno, né? Onde a gente vai devolver colágeno para a pele. Por exemplo, né, que depois dos 35, 30 anos, mais ou menos, a gente acaba tendo uma perda de colágeno, a gente consegue melhorar essa qualidade dessa pele, para depois a gente ver a gente usa 2 tipos de ácido hialurônico, né? Um que a gente vai dar o contorno dessa forma, né? Onde a gente vai ver a diferença aqui do iniciozinho da perna. Que a gente consegue ver um pouco aqui, né? A diferença. Se você quiser fechar então, um pouquinho. Esse ácido hialurônico, a gente vai, que é o DIP, a gente vai projetar a pele. Então, a gente vai fazer esse movimento com a pele. E depois a gente vem com o Ultra DIP para volumizar essa área. Então, a gente dá uma subidinha na pele e depois esse vem... contorno que é o que precisa. Essa é uma das técnicas. Existe uma técnica também que a gente traz o DIP na linha aqui de fechamento da vulva. Porque quando a gente tem uma linha retinha,
também mostra uma questão de jovialidade. Então, a gente também consegue trazer numa dessas técnicas o DIP, que é o que projeta, né, nessa região. Então, ele consegue utilizar nessas duas áreas. E entre essas áreas, a gente traz o Ultra DIP, que vai volumizar, né, que vai trazer aquele gordinho, né, para a vulva. Perfeito. Então, essas 3 maneiras que a gente trabalha essa região para que a gente possa trazer essa jovialidade e segurança para vocês. E o que eu gosto muito que é a parte da funcionalidade, que a gente tem o ácido hialurônico, que ele é mais viscoso, ele não volumiza. Então, a gente consegue trazer aqui nessa parte da região do introito, que é justamente para evitar fissuras de repetição com a penetração, e a gente consegue trazer hidratação para a região. A gente usa, como o ginecologista tem um foco muito grande na paciente, né? Então, pensando nisso, a gente traz associações de técnicas, que até o doutor Vinícius vai poder falar sobre isso, que é trazer a questão do laser, onde a gente melhora a hidratação. Só que quando a gente tem laser, a gente consegue consegue jogar uma energia muito grande para dentro da vulva, só que na hora que a gente vai trazendo o aparelho, quando chega na região final do introito, a gente não consegue jogar energia. Então, a paciente nota que tem uma melhora de lubrificação enorme, mas na hora da penetração continua tendo fissura. Então, a gente associa, né, o ácido hialurônico, que é mais viscoso, que não volumiza, junto com e elas têm também, às vezes, também o trabalho de afinamento dessa pele em infecções recorrentes, né? Por exemplo, candidíase recorrente, paciente com diabetes, né? Elas vão tendo o afinamento dessa pele, se a gente pensar num reloginho mais ou menos ali às 6 horas, é o ponto mais fraquinho, que aí você faz a associação dentro da pele desse ácido hialurônico, como se você fizesse uma mega hidratação, como se você passasse um monte de creme de uma vez. Exato. Sem a barreira da pele, né? E essa associação de técnicas você utiliza bastante também. Bastante, inclusive, além dos bioestimuladores e do ácido hialurônico, por exemplo, o paciente começa com atrofia, começa a ter dor, e essa dor leva ela a ter uma contratura involuntária da musculatura, daí ela começa a desenvolver um vaginismo secundário. Esse vaginismo aumenta a incidência de fissura na fúrcula e pronto, e aí vira um ciclo vicioso. Então, muitas vezes, tem alguns protocolos que associam também o uso de botox na musculatura do introito vaginal para trazer esse relaxamento, porque existe todo um trabalho psicológico da paciente, da gente trabalhar o subconsciente dela em relação a essa dor. Mas isso leva um tempo. E a paciente, ela chega lá e fala, doutor, minha vida sexual está ruim, eu não consigo ter uma boa relação sexual porque eu tenho dor, eu sinto uma dificuldade, meu parceiro tem dificuldade no início da penetração. Com a associação do Botox, a gente consegue trazer o relaxamento de toda essa musculatura. Em questão de poucos dias, ela consegue voltar a ter uma vida sexual sem essa contratura e sem essa dor. Perfeito. Sempre, né? Porque existe um motivo ali de contratura muscular e que a toxina vai deixar aquilo relaxado, mas a gente tem que trabalhar mesmo essa parte e entender o que ocasionou, né? E também fazer esses bloqueios mentais que fazem a gente ter essa contração, né? No vaginismo, bom, psicoterapia, Sim. Fisioterapia, porque muitas vezes também uma fisioterapia pélvica voltada para ela conseguir fazer os alongamentos, o relaxamento dessa musculatura, porque o Botox, ele vai trabalhar ali na musculatura do introito, mas tem todo um assoalho pélvico que também está contraído. Então, às vezes, a penetração consegue acontecer, então não tem dor da penetração, mas ela ainda tem um desconforto pélvico. Então, a fisioterapia é fundamental por causa disso, porque o Botox é limitado a um grupo muscular. A fisioterapia trabalha o resto dos grupos musculares do assoalho. E sabe um momento também bem interessante para falar? O pós-parto, né? Então, às vezes, no pós-parto, a depender da via de parto, Sim. Lacerações envolvidas, né? Agora, com a questão de a gente estar tentando aumentar o número de partos normais, né? Dentro do país. E dentro desse período, a gente tem uma questão hormonal de hipoestrogenismo. Então, nós temos uma lubrificação diminuída e também uma qualidade da mucosa diferente. Então, quando vai se ter esses primeiros episódios de relação, você pode ter dor. E muitas vezes as pacientes acham que é normal, né? Ter dor ali e vão prolongando aquela questão da dor. E quanto mais tempo isso acontece, mais contrações musculares vão acontecendo
e mais vai piorando a situação. Então, eu acho que é também muito importante esse dizer que não é normal sentir dor, né? Em nenhum momento, em nenhuma fase que você tem envolvida na sua vida, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem discutido, e aí também se trabalha com a associação dessas tecnologias nessa fase também, né? Sim. Pomadas vaginais, enfim, lubrificação, o que precisar, né? As próprias lacerações, né? Que às vezes as suturas a gente também às vezes tem que trabalhar, porque tem dor, né? De aderência ali, né? Por exemplo, uma cicatriz de episiotomia dolorosa, tratamento com laser, muitas vezes associação com bioestimulador para você ajudar nessa cicatrização. Então, a associação de técnicas é muito benéfica. Os resultados são muito melhores. Perfeito. Isso, Falamos a gente passou tudo. por tudo. Que delícia. Foi ótimo. Foi muito bom. Amei mais uma vez, viu, ter vocês aqui. Muito agradecida mesmo. Tomara que a gente faça uma tarde muito produtiva e que traga boas coisas para todos nós aqui. Viu? Obrigada.